Essa é a aula 1 do módulo Gerência de Entrada e Saída do curso Sistemas Operacionais da Universidade Federal de Campina Grande. Nessa aula, nós vamos começar a estudar os princípios da entrada e de saída em um sistema operacional, começando falando um pouco sobre como é que é o hardware que faz a entrada e saída em um sistema computacional. Então, tipicamente, esse hardware ele é dividido em dois pedaços, um pedaço eletrônico, que é a controladora, e um pedaço mecânico, que é o dispositivo. Esses dois pedaços se unem, se conectam à CPU através de um barramento, onde são trafegados dados e informações de controle. O software que executa na CPU comanda a controladora escrevendo na memória que essa controladora tem. São registradores em que parâmetros e comandos são escritos de tal forma que, que o processador que existe nessa controladora possa interpretar esses comandos e executar a ação propriamente no dispositivo. Então, o primeiro passo é o envio dessas informações da CPU para a controladora através do barramento. Em seguida, a controladora comanda o dispositivo para realizar a operação. E, finalmente, quando a operação é concluída, a controladora envia uma interrupção para a CPU para informar a CPU que aquela operação acabou. Então, basicamente, é esse o funcionamento da parte de entrada e saída do sistema computacional. Após ser interrompida, o software que executa na CPU, que é um pedaço do sistema operacional, como nós já vimos em aulas anteriores, é responsável por verificar o que é que aconteceu naquela operação que foi solicitada. Em alguns casos, é necessário transferir dados que foram, por exemplo, lidos do dispositivo e que foram armazenados na controladora. Esses dados precisam ser transferidos para a memória principal do computador. Quando o dispositivo tem o que se chama de DMA, Direct Memory Access, ou acesso direto à memória, essa transferência não é necessária, porque ela é realizada antes da controladora interromper a CPU. Então, quando o barramento não está sendo ocupado pela CPU para acessar a memória ou um outro dispositivo, essa controladora pode ir transferindo as informações da memória da controladora para a memória principal, e quando toda a informação estiver armazenada em memória principal, aí é que a CPU é interrompida. Bom, com isso em mente, a gente pode começar a falar um pouco sobre o software, ou a organização do software de entrada e saída do sistema operacional. Para começar essa discussão, eu mostro aí um programa extremamente simples, escrito em C, que basicamente lê caracteres da entrada padrão, até que uma marca de fim de arquivo é encontrada. Enquanto isso não acontece, os caracteres são ecoados na saída padrão. A leitura é feita com a função getChar e a escrita é feita com a função putChar. Então vamos ver como é que esse programa em execução. Então eu tenho aqui esse programa chamado independente.c, que é basicamente aquele código que foi mostrado no slide. Esse código foi compilado e agora eu posso executar o programa, e o que acontece é que tudo que for digitado aqui na entrada padrão
vai ser ecoado na saída padrão. Então, a entrada padrão, no caso, é o teclado e a saída padrão é o vídeo. No Unix, entretanto, você pode muito facilmente modificar o dispositivo ao qual a saída padrão ou a entrada padrão estão associados. Então, por exemplo, eu posso redirecionar a saída padrão desse programa para um arquivo e guardar a informação, e ao invés de gravar a informação no vídeo, como fiz anteriormente, gravar essa informação num arquivo no disco. Então, da mesma forma, tudo que é digitado aqui na entrada padrão está sendo jogada para a saída padrão, mas que na realidade agora é um arquivo. Então, se eu listar esse arquivo, a gente vai ver exatamente o que foi digitado. Eu posso fazer também o redirecionamento da entrada padrão. Então, se eu usar esse mesmo arquivo que eu usei como sendo o redirecionamento para a saída padrão, e agora usar o redirecionamento da entrada padrão, o programa vai ler desse arquivo e ecoar na tela, que é a saída padrão, o conteúdo desse arquivo. E eu posso fazer, na verdade, as duas coisas. Redirecionar tanto a entrada quanto a saída, e aí nada foi impresso na tela, e se eu olhar o conteúdo do arquivo output 2, vai ser exatamente o conteúdo do arquivo output. Bom, o que é que, qual o objetivo de mostrar esse programa? Vocês podem perceber que esse programa ele consegue ler do teclado, ler de um arquivo, escrever na tela, escrever no arquivo, poderia escrever na impressora se eu redirecionasse a saída padrão para uma impressora. E tudo isso feito exatamente com o mesmo código. Não há nenhum tratamento aqui específico para dispositivos diferentes. Por outro lado, a gente sabe que escrever, ou pelo menos a gente tem uma ideia, de que escrever num disco deve ser completamente diferente de escrever informação numa impressora ou num vídeo. Então, como é que essa coisa é tão simples para o programador? Bom, isso se faz simples por conta exatamente do software do sistema operacional que trata da entrada e saída. Então vamos voltar para a nossa apresentação e eu vou começar a apresentar as camadas o software de entrada e saída do sistema operacional é organizado em camadas e a gente vai estudar cada uma dessas camadas. As duas camadas fundamentais são essas que aparecem aí no slide, que são o software independente de dispositivo e o software dependente de dispositivo. O software independente de dispositivo é que permite essa interface uniforme para acesso, nomeação e proteção dos dispositivos. Então, a aplicação interage com essa camada de software independente de dispositivo e a uniformização implementada por essa camada é que permite que o mesmo programa possa ser usado para escrever ou para ler de diferentes dispositivos. Além disso, essa camada também realiza outras funções. Por exemplo, a bufferização da entrada e saída para melhorar o desempenho do acesso aos dispositivos. A criação de abstrações, como, por exemplo, blocos de dados, que são independentes, cujo tamanho é independente do dispositivo. E também uma uniformização dos códigos de erro que podem ser retornados pelos diversos dispositivos. Então, essa camada provê uma tabela uniforme de possíveis códigos de erro que podem ocorrer nas operações de entrada e saída. Abaixo dessa camada, a gente tem o software que é dependente do dispositivo, que é justamente aquele pedaço do sistema operacional que sabe interagir com cada
dispositivo de entrada e saída diferente. Então, para cada dispositivo de entrada e saída diferente, vai ter um pedaço desse software que é responsável pela interação com esse dispositivo. Então, tipicamente, o funcionamento desse pedaço do software de entrada e saída do sistema operacional ele vai checar os parâmetros de entrada que foram passados pelo software independente do dispositivo, transformar o pedido de entrada e saída abstrato que veio da camada de software independente do dispositivo em um pedido concreto em um dispositivo particular. Por exemplo, a camada de software independente do dispositivo pode ter solicitado que fosse lido o bloco 50 de um determinado arquivo. Isso precisa ser mapeado, por exemplo, num cilindro ou em vários conjuntos de cilindro, setor e trilha de um disco. Então, essa transformação desse pedido abstrato de um bloco num pedido concreto de a leitura de um setor numa determinada trilha de um determinado cilindro, isso é feito, no caso específico, pelo software dependente do dispositivo, que lida com dispositivos do tipo disco, que são dispositivos que têm essas características de setores, trilhas e cilindros. Além disso, esse software também é responsável por um tratamento de erro numa camada um tratamento mais básico de erros. Como esse software é o software que mais entende do dispositivo, é aqui que pode ser possível tomar algumas medidas que vão permitir que alguns erros sejam tolerados. Por exemplo, vocês talvez se lembrem, algum tempo atrás, os computadores pessoais tinham um dispositivo chamado flop disk. Então você podia gravar e ler informação em discos chamados discos flexíveis. Que eram discos removíveis que você poderia... era mais ou menos como um CD hoje em dia. E uma característica importante desses equipamentos é que eles eram, ou desses dispositivos, é que a mídia era extremamente barata, mas também muito passível de erros. Então, os drivers de flop, quando tentavam uma operação de leitura e dava erro, tipicamente eles tentavam repetir essa operação e talvez a repetição da operação fosse suficiente para que um erro fosse recuperado. E aí esse erro não era nem visível para as camadas mais acima. Então, essas duas camadas formam o cerne do software de entrada e saída do sistema operacional. Então você tem na camada de cima, você tem a aplicação interagindo com essa camada de software independente do dispositivo e a camada de software dependente do dispositivo interagindo com o hardware, mais especificamente com a controladora de um determinado dispositivo. Bom, quando a gente falou do hardware de entrada e saída, a gente viu que a interação entre o software que está executando na CPU e o software que executa na controladora, a chamada é feita, a iniciação de uma operação de entrada e saída é feita a partir do software que executa na CPU, mas essa interação é uma interação assíncrona. Uma vez que o pedido é feito, a CPU está livre para fazer outras operações, enquanto o dispositivo está operando sobre aquela requisição que lhe foi feita. Como os dispositivos de entrada e saída são algumas ordens de grandeza mais lentos do que a CPU, é importante que
o processo que solicitou o pedido de entrada e saída seja bloqueado até que aquele pedido de entrada e saída seja concluído. E a gente viu que o pedido de entrada, a forma como o sistema operacional toma ciência que o pedido de entrada e saída foi concluído é através do envio da interrupção pela controladora. Quando essa interrupção chega na CPU, a gente já viu em aulas passadas, ele é tratado pela um pedaço do sistema operacional que chama-se o tratador de interrupções. Então, esse pedaço de software também faz parte dessa pilha do software de entrada e saída do sistema operacional. Então, quando a operação é finalizada, a interrupção é enviada para a CPU termina de executar a instrução corrente, guarda o contexto daquele processo que está executando e passa a executar o sistema operacional, mais especificamente o tratador de interrupções. Esse tratador de interrupções tem uma rotina para cada tipo de interrupção possível. Esse tratador de interrupções vai verificar que processo estava aguardando por aquela operação de entrada e saída e vai colocar aquele processo novamente pronto para executar. Quando o escalonador de processo... E após fazer essa operação, o tratador de interrupções retorna o controle da CPU para o processo que estava executando quando a interrupção foi recebida. Eventualmente, o escalonador vai trocar processos até que um determinado momento, aquele processo que bloqueou durante a entrada e saída vai ganhar a CPU e vai voltar a executar exatamente a partir do ponto no software dependente do dispositivo quando ele bloqueou. Então, por exemplo, o bloqueio pode ser implementado por um semáforo e aí o software dependente do dispositivo naquele ponto fez uma chamada down no semáforo e bloqueou. O tratador de interrupções, ao verificar que uma determinada operação foi concluída, pode fazer um up naquele semáforo e o processo vai ser colocado pronto para rodar e quando ele ganhar a CPU, ele vai executar exatamente a instrução seguinte à chamada do down no semáforo. O software dependente do dispositivo, então, vai verificar o que aconteceu naquela requisição. Se houve algum problema, ele pode, por exemplo, repetir a operação. Se não houve problema ou se todas as medidas, as tentativas de recuperação foram infrutíferas, então ele vai retornar esse resultado para o software independente do dispositivo, que por sua vez vai fazer algum tratamento para uniformizar as mensagens de erro recebidas a partir do software dependente do dispositivo e retornar isso para a aplicação, seja sucesso, seja erro. Bom, na realidade está faltando uma camada ainda nessa pilha do software de entrada e saída. Essa camada ela não faz parte do sistema operacional. Na realidade, eu vou exemplificar essa camada através desse outro fragmento, ou desse outro programa, que também é um programa bastante simples, onde é basicamente um programa que recebe como parâmetro um inteiro e imprime na saída padrão o usuário digitou e o número inteiro que o usuário digitou é transformado numa string que é impressa na saída padrão. Se o usuário passar um número de argumentos diferente de 2, ou seja, não passar um número inteiro ou passar mais de um argumento no programa, vai ser impresso na saída de erro
a mensagem com a sintaxe desse comando. Vamos ver também esse comando sendo executado. Então, de novo, eu tenho aqui o programa, exatamente aquele programa que está no slide. Esse programa foi compilado e se eu digitar ele sem parâmetros, ele me imprime a sintaxe. Se eu colocar um valor inteiro aqui, esse valor é impresso na tela. Então, uma coisa importante de perceber aqui, vamos voltar para a apresentação, é que parte da formatação da entrada e saída é feita por essa função fprintf, que é uma função da biblioteca libc. Então, a biblioteca da linguagem de programação C, que roda parte no modo usuário, é quem encapsula a chamada ao sistema, que vai fazer com que a operação seja de fato executada no dispositivo associado. Então, existe ainda aqui uma camada, que é essa do software de entrada e saída fora do núcleo do SO, que é responsável por fazer, ampliar a API do sistema operacional, ou seja, a API do sistema operacional é formada pelas chamadas ao sistema, pelos system calls, e a biblioteca da linguagem de programação oferece uma série de funcionalidades que são implementadas acima do sistema operacional. Então, por exemplo, quando aquela string, o usuário digitou 10, foi impressa, na realidade, a transformação da string, a inclusão do valor da variável na string foi feita nessa camada do software de entrada e saída fora do núcleo, ou seja, na função fprintf. Depois que a string é processada, esse software faz uma chamada ao sistema, uma chamada write, no caso, e é nesse ponto que entramos no sistema operacional e começa-se a processar esse pedido de entrada e saída dentro do sistema operacional. Então, nós temos parte da operação de entrada e saída executada no modo usuário e parte no modo núcleo. Recapitulando essa chamada fprintf que a gente viu naquele programa, deixa eu voltar aqui para mostrar. Então, essa chamada aqui, ela é executada da seguinte forma. A aplicação que fez a chamada à função, estamos aqui na chamada à função, a string é pré-processada e transformada numa string onde os valores das variáveis foram embutidos nessa string, e aí é feito o system call write, passando como parâmetro a string e o descritor do arquivo ao qual aquela chamada está associada. A partir desse descritor de arquivo, o software independente do dispositivo sabe qual o pedaço do software dependente do dispositivo que precisa ser chamado. Então, se aquele descritor de arquivo está associado ao terminal, eu vou chamar o software dependente do dispositivo que trata de terminais. Se for um disco, eu vou chamar o software dependente do dispositivo que trata do disco. Esse software dependente do dispositivo sabe como interagir com a controladora, faz toda a programação necessária para que a controladora execute o pedido de entrada e saída e bloqueia. Bloqueia o processo que estava fazendo a entrada e saída. Bom, outros processos são colocados para executar, mas depois de um tempo a controladora, o dispositivo termina o que precisa ser feito e a controladora interrompe a CPU.
Quando essa interrupção chega na CPU, nós já estamos aqui no retorno, né, da chamada, é o tratador de interrupções que começa a executar, ele verifica que dispositivo interrompeu, verifica que operações estavam pendentes daquele dispositivo e qual foi a operação que foi executada, e desbloqueia o processo. O processo, quando ganhar novamente a CPU, vai começar a executar exatamente o software dependente do dispositivo no ponto em que ele foi bloqueado, faz tratamentos de erro, executa as tarefas dessa camada e retorna para a camada de cima, que é o software independente do dispositivo, que também faz seus tratamentos, que retorna para a função a função que foi do software de entrada e saída que roda fora do núcleo do SO, e aí já estamos de volta no modo usuário, que por fim retorna para a aplicação. Então, basicamente é essa a organização típica do software de entrada e saída de um sistema operacional. E nos sistemas operacionais modernos, o mapeamento dessas camadas é como mostra a figura. Então, o software que roda, o software de entrada e saída que roda no modo usuário são as bibliotecas das linguagens de programação. O software que é independente do dispositivo é o sistema de arquivos. E o software que é dependente de dispositivo são os diversos drivers dos vários dispositivos que estão configurados numa determinada instalação. Esses drivers, nos sistemas operacionais atuais, devido à proliferação de dispositivos, eles são tipicamente carregados dinamicamente. Então, à medida que novos dispositivos são instalados, novos drivers são carregados. Esses drivers são tipicamente produzidos pelos os fabricantes dos hardware, já que esses fabricantes têm o maior conhecimento sobre o dispositivo e, portanto, têm uma maior propriedade para desenvolver esse software. Bom, isso conclui essa primeira apresentação. O resto desse módulo vai ser dedicado a gente estudar diferentes tipos de drivers, de dispositivos, para entender como é que esses dispositivos funcionam. A parte de software independente de dispositivos, sistema de arquivos, será estudada no próximo módulo. A parte de tratador de interrupções a gente já discutiu bastante durante o curso. Isso encerra essa primeira aula e nas próximas aulas vamos estudar drivers de dispositivos.